Queridos, vamos à nossa primeira mensagem. O Ministério de Administração. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: se alguém aspira à administração, deseja uma excelente obra. Esta mensagem vai introduzir o Ministério de Administração na igreja. Quando nós falamos de administração, nós não estamos falando sobre a administração secular, como ela acontece no mundo comercial. Nós estamos falando de recursos espirituais administrados para a obra do ministério. Se você aprende o Ministério de Administração, você se tornará um bom mordomo do Evangelho, do Ministério de Deus e do ministério que Deus lhe deu. Você poderá trabalhar com Deus para alcançar os propósitos de Deus. A definição de administração. Administração é outra palavra dada para mordomia ou direção. Mordomos ou administradores são responsáveis sobre algo confiado a eles por alguém mais. A direção é o processo de alcançar os propósitos e planos de Deus através do uso apropriado dos recursos humanos, materiais e espirituais. A administração é avaliada por esse plano e propósitos, se eles são cumpridos ou não. A Bíblia declara em Isaías 53, verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como as ovelhas devem ser guiadas para seguir um só caminho, assim também as pessoas necessitam de direção para que seus esforços e energias alcancem os propósitos e planos de Deus. Os recursos espirituais. Todos os crentes são mordomos de certos recursos dados por Deus. Eles são listados mais à frente nesta lição. Além desses recursos, os líderes são mordomos sobre os recursos especiais, que inclui o quê? O Evangelho. Nós devemos compartilhar sua mensagem com os outros. O dinheiro. Cada crente é um mordomo de suas finanças pessoais, porém os líderes que controlam o dinheiro de uma igreja ou organização cristã também são mordomos desses fundos. Recursos materiais do ministério. Estes incluem o quê? Coisas como edifício da igreja, propriedades, equipamentos, cadeiras, etc. Dons espirituais. Cada crente tem pelo menos um dom espiritual, pelo qual ele é responsável como um mordomo. Um líder também é responsável para ajudar a outros a desenvolverem seus dons espirituais. Outros crentes. Se você é um líder, um ceifeiro, você é responsável por outras pessoas. Você deve ajudá-las a amadurecer espiritualmente e a envolver-se na obra do ministério. Deus usa as pessoas, não os programas, para construir o seu reino. A administração envolve fazer com que as coisas sejam feitas para Deus através das pessoas. A primeira mensagem sobre administração. A primeira mensagem de Deus aos homens foi sobre o assunto da administração. Deus disse a Adão e Eva em Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. 3 tarefas importantes para os administradores se encontram neste versículo. Primeiro, aumentar ao máximo os recursos por meio de quê? Multiplicar, para alcançar o propósito e os planos de Deus. Em segundo lugar, minimizar a desordem por subjugar. Terceira coisa, manter a ordem por ter domínio, governar. O nosso maior exemplo de administração é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um modelo para todos os líderes cristãos. Você aprenderá depois nesse curso, nessa mensagem, sobre o exemplo que ele estabeleceu liderando como um servo e liderando como um pastor. Todos os princípios ensinados nesta mensagem são demonstrados no que o Senhor Jesus fez e ensinou. Cada tarefa que um líder deve realizar foi ilustrada por ele. Ele estabeleceu um exemplo para treinar líderes e discípulos. Qual o requisito principal? Deus não considera os mordomos vitoriosos devido à sua educação, habilidades naturais ou responsabilidade. Ele tem êxito devido à sua fidelidade. O requisito principal aos ceifeiros do Senhor, aos mordomos de Deus, é que eles sejam fiéis. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz: ora,
Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Jesus deu uma parábola em Mateus 25, do verso 14 ao 30, sobre os servos cujo amo lhes deu recursos chamados talentos, que neste caso era dinheiro. Eles receberam instruções para ser bons mordomos e usar os fundos sabiamente. Aqueles que fizeram isso foram chamados de fiéis e foram premiados. Aqueles que falharam foram julgados e responsabilizados. O ministério de administração. O ministério de administração ou liderança envolve levar outros a alcançar grandes coisas para Deus. A direção inclui as seguintes áreas que nós vamos estudar no decorrer de todo esse CD. Reconhecer a importância da unção para liderar. Unção de Deus para administrar é mais importante que educação, talento e experiência. Cumprir as qualificações bíblicas para a liderança. A administração do ministério começa com a administração de você mesmo. Aprender a liderar como um servo. A administração bíblica não é relações públicas vistosas ou uma responsabilidade carismática no púlpito. É serviço humilde àqueles a quem você lidera. Servir é que separa a direção cristã da direção mundana. Aprender a liderar como um pastor. As qualidades de um pastor no mundo natural eram o que Jesus ensinava para descrever a direção espiritual. Entender as tarefas básicas dos líderes. Estas incluem as áreas difíceis de tomar decisões e resolver conflitos e problemas de disciplina. Treinar líderes e discípulos. Todos nós lideramos em certas situações, porém todos somos seguidores em outras situações. Os líderes devem ter seguidores ou discípulos. Tanto os líderes quanto os seguidores ou os discípulos devem ser treinados. Aplicar os princípios do êxito ensinados na palavra de Deus. Estes princípios asseguram uma direção vitoriosa dos recursos espirituais. Evitar a violação que causa o fracasso na administração. Fracassar em liderar e seguir resulta das violações aos princípios bíblicos. Compreender os princípios bíblicos de administração ou organização. Estes incluem as posições de liderança estabelecidas por Deus e aquelas desenvolvidas devido às necessidades práticas da igreja. A base da organização bíblica. A organização ministerial não é fixa, rígida ou baseada nos modelos mundanos. A organização é flexível para acomodar a direção do Espírito Santo. A direção do ministério existe com o propósito de alcançar os propósitos e planos dados por Deus, não para criar uma sociedade rígida, uma estrutura institucional. A organização da igreja está muito mais para um organismo vivo. A Bíblia compara a igreja ao corpo humano, com cada parte funcionando conjuntamente. Você não pode ser eleito para liderar na organização de Deus. Você pode ser eleito ou estabelecido pelo homem para um cargo, porém um líder nunca é feito por intimação ou voto. Você deve ser chamado e equipado por Deus para a obra do reino de Deus. A liderança envolve posições, por exemplo, posições como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essas são as 5 principais funções na igreja de Deus. A liderança também envolve função. Sua função principal é equipar os outros para a obra do ministério. A liderança também diz respeito às relações dos líderes com seus liderados. A seleção e promoção de um líder vem de Deus. Salmos 75, versículos 6 e 7. Porque não é do Oriente e não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Outras áreas de administração. Nós vamos estudar também várias áreas de administração falando sobre análise de ambiente. E nós vamos estudar também administração por objetivo. Formular um propósito para o ministério em harmonia com o ministério de Deus. Se você não conhece seu propósito ou não tem uma visão, você não pode liderar outros. Fazer planos para alcançar o propósito. Você nunca alcançará o propósito se você não planeja fazer isto. Organizar as pessoas
e procedimentos para levar a cabo o plano. A administração envolve motivar e liderar as pessoas quando elas realizam tarefas que são parte do propósito e plano de Deus. Aperfeiçoar o plano através da avaliação. A obra do Senhor deve ser feita com excelência. A importância da boa administração. Aqui estão algumas razões pelas quais a administração apropriada do ministério é importante. Proporciona propósito e direção. Se você deseja ter êxito no ministério, se você deseja ter êxito como ceifeiro do Senhor Jesus e alcançar as 5 principais funções de liderança de uma igreja, então você deve ter um propósito e planos bem em harmonia com os propósitos de Deus e deve poder comunicá-los aos outros. Quando você conhece o seu propósito, então você pode liderar os outros. Os líderes devem saber aonde eles vão e para onde guiar os outros. A orientação e unidade no ministério envolve o propósito e direção comum. Elimina a confusão. Quando há direção apropriada, a confusão é eliminada. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filho, amados. Se as atividades de Deus não se caracterizam pela confusão, os ministérios de seus servos não devem caracterizar-se por uma confusão de maneira nenhuma. Permite decisões apropriadas. As decisões determinam seu destino. Isso, inclusive, é verdade sobre a salvação. Você faz uma decisão de aceitar ou rejeitar o Evangelho e seu destino eterno é determinado por sua decisão. Sua vida e ministério atual são determinados pelas decisões anteriores que você tem tomado. Você tomou as decisões através do planejamento pensativo ou no impulso do momento? A boa direção lhe permite tomar as decisões apropriadas com a direção do Senhor. A administração estabelece as prioridades para o ministério. Prioridades são aquelas coisas que são mais importantes do que outras. Elas são as coisas que possuem o primeiro lugar em seu tempo e atenção. Você terá prioridades na vida. Não importa se você as determina conscientemente ou não. Você estabelecerá as prioridades deixando-se levar por hábitos que se tornam um estilo de vida ou devido à pressão da circunstância ou pelas pessoas ao seu redor, ou por uma decisão definida baseada nos propósitos de Deus. É você que escolhe. A administração permite a ação em lugar da reação. Muitos ministérios estão ocupados em reagir aos assuntos urgentes no presente em lugar de planejar para o futuro. Isso leva os líderes a reagir em lugar de agir com sabedoria e propósito. Sem uma estratégia ou plano, você não sabe o que está fazendo no ministério, porque você está fazendo ou como será feito, porque você não tem nenhuma organização e direção. Você não tem nada com o que se comprometer, nenhuma maneira de avaliar a sua efetividade para Deus. E você é facilmente persuadido a reagir e abandonar as coisas em tempo de crise. A boa administração transforma o desejo de demonstração e visões em realidades. Ajuda-lhe a determinar o que você deve fazer e como fazê-lo para cumprir os propósitos de Deus. A administração estabelece a responsabilidade. Em Mateus 25, do verso 14 ao 30, os servos eram responsáveis por tudo que foi confiado a seus cuidados. Seu amo tinha um plano, o comunicou a eles e eles deveriam cumpri-lo investindo os fundos que eles receberam. Você não somente é responsável por conhecer a vontade de Deus para a sua vida e para o seu ministério, porém também por cumprir este propósito. Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Se você não administra sabiamente o ministério que lhe foi confiado, você será considerado culpado. A administração permite avaliação. A administração inclui a avaliação para ver se você está cumprindo o propósito e o plano de Deus. Compreender os princípios bíblicos do êxito e as razões para o fracasso permite tal avaliação. A administração permite o uso sábio dos recursos espirituais. A boa administração ajuda-lhe a manejar os recursos espirituais adequadamente
e permite-lhe que seja um mordomo apropriado dos fundos, possessões materiais, pessoas e dons espirituais para a obra do reino de Deus. A administração prepara-lhe para entrar em portas abertas. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Queridos, presta atenção nisso. Eu tenho visto muitos ceifeiros começar esse curso e não terminar. Uma grande porta está sendo aberta para a sua vida. E eu tenho visto muitos voltarem atrás, porque o adversário, a partir de hoje, já começa a se levantar contra a sua vida. Quando Deus abre as portas, você deve estar pronto para atravessar e enfrentar os novos desafios. Isso não é possível sem a preparação apropriada. Quando nós voltamos à passagem que diz em Mateus 25, do 1 ao 13 agora, Deus abre as portas, porém elas não ficam fechadas para sempre. Elas se abrem e espero que você entre. Depois elas se fecham, às vezes para nunca mais abrir de novo. A administração harmoniza o ministério com a vontade de Deus. A primeira pergunta do apóstolo Paulo depois da sua conversão foi: que queres que eu faça? Ele estava perguntando a Deus: qual é o seu plano para a minha vida e ministério? A mordomia sábia coloca a sua vida e ministério em harmonia com os planos de Deus. Deus busca líderes. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Deus disse ao rei Saul: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus ainda busca homens a quem ele possa usar como líderes. Ezequiel 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Tornar-se um bom administrador leva tempo e esforço. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Madeira, feno ou palha, todos crescem sobre a terra. Eles são produzidos facilmente e podem ser vistos facilmente pelos homens. Porém, também são facilmente destruídos. Ouro e prata e pedras preciosas são produzidos sob a terra. Eles não são vistos facilmente pelos homens, porém são mais duradouros. Liderança reluzente, popular, secular, é como madeira, feno e palha. Ela é vista pelos homens e facilmente produzida através dos talentos e habilidades naturais. A liderança piedosa é como ouro e prata. É produzido pelo poder do Espírito Santo no homem interior oculto, porém é infinitamente precioso e durável. Que Deus te abençoe nessa mensagem, nessa primeira mensagem. Coloque isso no seu coração. Eu tenho certeza que Deus está te levantando como um ceifeiro na terra. Amém, queridos? Vamos para a segunda mensagem. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs, fazendo o que Jesus nos ensinou, trazendo a verdade, multiplicando neste mundo de Jesus. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs, fazendo o que Jesus nos ensinou, trazendo a verdade, multiplicando neste mundo
ide de Jesus. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando. EDAs, fazendo o que Jesus nos ensinou, trazendo a verdade, multiplicando neste mundo, ide de Jesus. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando. EDAs, fazendo o que Jesus nos ensinou, trazendo a verdade,